Olá a todos, eu sou o professor Rafael e vou dar início aqui ao nosso quarto e último encontro coruja da disciplina de produção, certo? Como já tenho falado em todos os nossos encontros, esse encontro ficará gravado, disponível no YouTube. O link vai estar disponível na parte de encontros corujas, certo? Eu vou aqui agora compartilhar a tela, mostrar, ok? Bom, gente, infelizmente não tivemos a participação aqui, ainda tem 5 mensagens, tem que conversar depois com o pessoal. Não tivemos a participação de outros alunos aqui na disciplina, tá? Aqui no nosso encontro, quer dizer, nosso encontro, mas, bom, vai ficar gravado e a gente vai continuar conversando durante o período, certo, gente? Então, nosso quarto encontro sobre a unidade 4, e ela é dividida nesses 4 temas aqui: a necessidade de recursos e a capacidade produtiva, a capacidade produtiva das empresas, GPT, planilha de capacidade e demanda, capacidade versus demanda, e o índice de rendimento operacional global, certo? Muito bem. Necessidade de recursos é a capacidade produtiva. Apresentação. Vamos lá? As organizações existem com o propósito de gerar lucro. Sim, certo. Você faz sua organização com um propósito, com o objetivo de ganhar seu dinheiro, certo? Certo? Na grande maioria dos casos. Através da satisfação das necessidades de seus clientes. Sim, 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 sim. Aplicando diversos recursos na geração de produtos e serviços. Contudo, o atendimento à demanda está condicionado a um importante fator: a capacidade produtiva. Nesse sentido, o objetivo da administração da produção e de operações será promover o equilíbrio entre capacidade e demanda, para que a operação produtiva apresente efetividade em seus resultados, refletindo as necessidades sinalizadas pelo mercado. Certo? Vamos ver aqui. Certo? Nessas linhas, o que está querendo explicar é o seguinte: o que você vai produzir é o que você quer vender. E você quer vender exatamente aquela quantidade que as pessoas estão querendo. Certo? Se o mercado tem uma necessidade de quantidade X, você quer suprir aquela necessidade para você obter seu lucro. Certo? No momento que você não consegue produzir aquilo, você vai ter o quê? Clientes insatisfeitos. Tá? Você vai ter a perda de lucratividade. Certo? É isso que ele quer dizer. A necessidade é a capacidade da produção, a capacidade produtiva versus a demanda que o mercado exige, que o mercado está pedindo ali, daquele produto ou serviço que você está ofertando. Certo? Vamos ver onde é que estava aqui. Neste contexto, a adequada utilização dos recursos produtivos corresponde a uma condicionante da eficiência produtiva, tendo em vista que um eventual desequilíbrio na relação capacidade-demanda poderá impactar diretamente nos resultados da organização. É o que a gente estava falando. É o que a gente acabou de falar. Nesta unidade de aprendizagem, você vai estudar os recursos necessários para a atividade produtiva, além de reconhecer a funcionalidade dos softwares de gestão que contribuem para a administração da produção. Você entenderá também a necessidade da utilização racional dos recursos produtivos para que o equilíbrio entre capacidade e demanda seja adequadamente mantido. Certo? Afinal, dessa unidade de aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados: identificar os recursos necessários para atividades produtivas, reconhecer a funcionalidade do software de gestão de produção, ERP e MRP, explicar a necessidade de uso racional dos recursos no contexto de produção versus demanda. Beleza, tudo bem. Aqui o que eu falo do dica do professor. O vídeo a seguir aborda a capacidade produtiva e o impacto das restrições em seu contexto. Um resumo mais ou menos do que a gente falou na apresentação, certo? O conteúdo do livro deve apresentar todas aquilo que a gente comentou, mais aquelas ferramentas de gestão e a aplicação de alguns softwares também, certo? Aqui temos a introdução, recursos necessários para atividades produtivas,
certo? No processo de produção, o ideal é que você sempre busque equilibrar o nível de capacidade produtiva com o nível de demanda a ser atendido. Você deve fazer isso com o menor custo possível. Por isso é muito importante que você planeje e controle a capacidade produtiva, certo? Sim. Capacidade produtiva e recursos, planejamento e controle da capacidade, tá? A operação deve atender a demanda de acordo com a qualidade de atendimento projetada. Isso significa que você deve planejar a operação considerando o tempo que seu cliente está disposto a esperar por seus produtos ou serviços e os custos correspondentes. Sim, justamente você tem que manter aquele controle da sua capacidade produtiva. Justamente você tem que atendendo ao tempo, né, de entrega, o tempo que o cliente quer receber o produto, certo? Ele quer ou seja, tem que atender aquele tempo, tem que atender aquela qualidade, você tem que atender justamente a uma série de fatores para que você possa, para você possa justamente entregar o seu produto ou serviço, tá? E se tem algum problema naquela produção, naquele um problema nesse sistema, isso vai impactar justamente no quê? Na sua capacidade de gerar lucro. Sim, vai influenciar justamente na sua capacidade de gerar lucro da empresa, tá? Vamos passando aqui. A funcionalidade dos softwares de gestão da produção. MRP, nesse caso, falando de planejamento e necessidade de materiais. Material Requirements Planning, isso. Tá aqui na segunda linha. Isso, Material Requirements Planning, que é o planejamento das necessidades de materiais. Que são os primeiros sistemas. Os primeiros sistemas de planejamento surgiram com a necessidade de calcular a quantidade de materiais para manufaturar os produtos, a partir de um plano de produção. Por exemplo, se o plano previsse a produção de 40 automóveis, o MRP calcularia que o total necessário é de 50 pneus. 4 mais o STEP, certo? Menos o estoque disponível de pneus, certo? Isso aqui é uma boa leitura justamente para entender esse sistema MRP. Aí fala aqui do segundo sistema, né, que é o sistema ERP, sabe? São softwares que o sistema de ERP são softwares que integram os diversos setores de uma empresa. Dessa forma, você pode armazenar, gerenciar e automatizar a maioria das informações de negócios, certo? O ERP permite que você documente e gerencie a maioria dos processos da empresa, gerando uma base de dados única, sem as redundâncias em que as aplicações MRP e finanças, por exemplo, são integradas, certo? Cada um tem sua diferença aqui. Opa, tem até um quadro aqui falando dos benefícios de um e do outro, tá? Vale uma olhada nesse quadro aqui, tá? O uso racional dos recursos no contexto de produção versus demanda. Não podemos discutir o uso racional de recursos no contexto de produção versus demanda sem considerar a tomada de decisões nas questões sobre o planejamento e o controle da capacidade de demanda e da capacidade de produção. Para atingir o equilíbrio entre capacidade e demanda, você deve, durante determinado período, identificar as políticas alternativas de capacidade produtiva que poderiam ser adotadas para atender de forma eficaz às variações na demanda. E aqui são as fases justamente, né? As fases que são divididas para se ter uma boa relação de produção versus demanda, né? A fase um, previsão de demanda. Fase 2, políticas de capacidade. E a 3, escolhendo a política da capacidade, né? E aqui os exercícios para fixar o que a gente estudou ali em cima. Perfeito. Material falando justamente, basicamente essa parte assim, né, justamente vendo a importância, né, da você ter a sua capacidade de produção, a capacidade produtiva da sua empresa de maneira bem estruturada e controlada também, e para atender à necessidade do mercado, certo? Vamos lá, próxima. Também, gente, olha só, eu acabei não falando aqui, mas peraí, opa.
Cadê aqui? Olha só. Sempre eu vou para não ficar repetindo várias vezes, deem uma olhada sempre aqui no Saiba Mais, tá? Que ele sempre tem alguma coisa relacionada ao material. Por exemplo, aqui, ó, um videozinho falando de MRP, falando o que é RP. Aqui, administradoras, empresas de recursos, isso é uma leitura, isso é um artigo, tá? Eu sempre reforço isso todo vídeo, né? Mas leiam, deem uma olhada no Saiba Mais. Dá uma aprofundada. Isso aprofundado também, ela ajuda também a gente a ajuda no conhecimento, me ajuda mesmo a aprimorar o que a gente estudou. Mesmo que não caia na prova, isso ajuda em muito o que a gente estudou, tá? Vamos ver. É isso mesmo. Capacidade produtiva das empresas. Pronto. Batendo de novo aqui, continuando o tema anterior, para o tema 2 agora, interligado. A capacidade produtiva precisa ser previamente definida, com base nas necessidades de negócio e constantemente monitorada, com modificações feitas conforme conveniência e disponibilidade. Certo? Vamos parar aqui. Você tem que sempre monitorar a sua produção. A sua produção tem que ser monitorada. Você não pode me deixar a sua cadeia produtiva deixar fluindo sem que você observe o que pode acontecer, porque erros acontecem, certo? Erros podem acontecer, erro humano, pode ser algum erro técnico, erro na máquina, alguma coisa, um problema pode acontecer, certo? Algum fator externo também causou alguma coisa. Isso eu estou falando assim como se fosse na linha como se fosse uma linha de produção, certo? Mas qualquer problema pode acontecer que impeça ou que atrase ou prejudique no geral a capacidade produtiva, que prejudique justamente na qualidade e no fornecimento do produto, no final, que impeça de você entregar aquilo que você propôs, certo? E lógico também que às vezes você precisa fazer modificações, porque às vezes o mercado ele não é o mercado, as pessoas, eles não são estáticos. Eles, às vezes, eles exigem mudança. Por exemplo, você às vezes pede um produto, eu preciso de 10, por exemplo, defusor de pneus, você tem um lote 10, 20 pneus, certo? Aí você chega assim, então vou produzir esse lote aqui. Aí depois ele chega lá, não, 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 só agora preciso de 50. Pô, minhas coisas, meu pessoal todo tá preparado para produzir 20. Eu não tinha 50. Tem que trabalhar tem que trabalhar essa parte. Ou seja, é um pequeno exemplo, né? Mas isso é um pequeno exemplo, assim, que a gente pode ver que modificações também podem ser feitas, porque pode ser feitos ajustes também. Um ajuste, alguma mudança, alguma atualização também. Pode ser atualização de softwares, atualização de maquinário, atualização de conhecimento do pessoal, enfim, vários fatores que podem ocorrer alguma mudança durante a produção, dependendo da necessidade, óbvio, né? Tá, vamos voltando aqui. Para tanto, o planejamento, o controle e a tomada de decisões são elementos fundamentais para o sucesso e a continuidade dos negócios de uma empresa. Vamos lá. O planejamento, o controle e a tomada de decisões são elementos fundamentais para o sucesso e a continuidade dos negócios de uma empresa. Sim, sim. Porque justamente o que estamos falando aqui é de toda a função da empresa. Planejamento, fazer o controle de gestão, controle de produção, controle de negócio, e tomada de decisões, é basicamente toda a estrutura mesmo da empresa, sim. E nessa unidade você vai estudar como a capacidade produtiva de uma empresa precisa ser planejada e controlada, a exemplo de outros aspectos de negócio, como tempo e custo de produção, quantidade de defeitos, prazos das entregas e entre outros. Certo? Dica do professor. Vamos lá. As decisões sobre capacidade produtiva, ou seja, como responder às variações atuais e futuras de demanda, são de vital importância para a competitividade e sustentabilidade das empresas. Você poderá ver isso nessa apresentação abaixo. Certo? Falando justamente ajuste de capacidade produtiva. É bom dar uma olhadinha nisso aqui, bem legal, tá? 5 minutinhos.
Falando do livro, vamos ver essa parte aqui justamente, vamos lá. A primeira parte é o que é o gerenciamento da capacidade, certo? A capacidade é a produção que uma operação ou um único processo pode entregar numa unidade de tempo definida. Ela reflete uma habilidade para suprir no sentido quantitativo. O gerenciamento, a capacidade é a produção que uma operação, um único processo, pode integrar numa unidade de tempo definida. Sim, você tem aquele tempo, você precisa entregar, você precisa produzir aquela quantidade, não falando de produtos, às vezes, né? Mas de serviços, tá? E, você tem que justamente tem que ter aquela é a sua capacidade, certo? E ela reflete uma habilidade para suprir no sentido quantitativo. O gerenciamento da capacidade é a atividade que lida com o descompasso entre a demanda sobre uma operação e sua habilidade para suprir. E demanda é a quantidade de produtos ou serviços que os clientes requerem de uma operação ou processo a qualquer momento. E aqui embaixo, olha só, uma diferença entre a demanda e a capacidade pode ocorrer porque a demanda flutua com o tempo ou a capacidade flutua com o tempo, ou ambos. É o que viu? É o que nós conversamos na apresentação, certo? Níveis de gerenciamento da capacidade, tá? Aqui, questões diagnósticas. Qual é a capacidade atual da operação? Isso é bem legal. Deixa eu ver aqui. Capacidade depende do mix de produto ou serviço. Capacidade depende do período do tempo em que a produção é requerida. Capacidade depende da especificação de produção. A perda da capacidade. Eficiência global dos equipamentos. A medida de eficiência global dos equipamentos, Overall Equipment Efficiency, é um método popular de avaliação da eficácia da capacidade que incorpora o conceito de perda de capacidade. É baseado em 3 aspectos de desempenho: o tempo no qual o equipamento está disponível para operação, velocidade ou taxa de processamento de equipamentos, do equipamento em si, e a qualidade do produto ou serviço que produz. Bem interessante aqui. Bem dividido esse material aqui, estamos falando do conteúdo, certo, gente? O descompasso entre capacidade e demanda é entendido? Aqui, os tópicos nesse capítulo em si estão tratados como perguntas, né? Mas eles são bons justamente para a gente poder respondê-las na nossa leitura, tá? Os capítulos aqui, eles sempre demandam bastante leitura, bastante cuidado, tá? Esse capítulo em si, ele está um pouco mais complexo também que o anterior, tá? Às vezes demanda um pouquinho mais, tá bom? Aqui justamente o Savamar a gente já está falando, né? Justamente dá uma aprimorada no que a gente estudou. Aqui, análise das práticas, planejamento e controle da produção em fornecedores da cadeia automotiva brasileira. Isso aqui é um case, né, justamente. Tomada de decisão e flexibilidade de manufatura para gerenciamento de riscos operacionais no processo produtivo industrial. Aqui acho que acredito ser outro case. E administração de operação e da cadeia de suprimentos. Aqui uma explicação. Tá? Em 3 artigos aqui justamente falando do material. Bem interessante mesmo. GPT, planilha de capacidade versus demanda. Através do índice de rendimento operacional global, né, que é o próximo tema, vamos voltar aqui, e os seus índices, e do índice de eficiência das pessoas, discutimos os conceitos da eficiência operacional de um sistema produtivo e como calculá-la. Nesta unidade de aprendizagem, vamos aprender como utilizar o IROG para analisar a capacidade de produção de um sistema produtivo em relação a uma demanda existente. Tá? Esse tema aqui, esse tema 3, ele pega essa parte aqui, o início do assim, dessa parte como se fosse o início do tema 4, né? Colocando assim como explicando uma ferramenta que vai ser utilizada, certo? Que é a planilha de capacidade por demanda. Analisar as condições de atendimento a uma demanda futura, considerando a capacidade instalada em um sistema produtivo,
e encontrar ações de melhoria para atender a demanda de um sistema produtivo. Vamos ver aqui, dica do professor. O vídeo apresenta e discute a ferramenta planilha de capacidade versus demanda, desenvolvida com base nos conceitos do IROG. Tá? Então já é um resumo, basicamente, do material desse tema. Certo? O que é planilha de capacidade versus demanda? O planejamento é de extrema relevância para a definição dos objetivos de qualquer negócio, sim. No sistema produtivo, isso não é diferente. A análise sobre o que é planejamento versus realizado se torna mais imperiosa em contextos de estabilidade, incertezas e imprevisibilidade. Nesse sentido, o estudo sobre capacidade versus demanda surge no contexto do sistema de produção como um recurso imprescindível para realizar análise sobre a capacidade produtiva de determinada empresa. De acordo com Antunes, o autor, o resultado econômico financeiro de uma empresa está diretamente relacionado com a sua capacidade de atender às demandas de produtos com o menor custo possível. Portanto, o planejamento de demanda futura é fundamental. E assim a gente começa o capítulo, certo? Somente colocando aqui os cálculos do capacidade os cálculos para poder realizar essas capacidades versus demanda de algumas coisas. Vamos ver aqui. Fala aqui, portanto, o IROG é definido pela seguinte fórmula. Ele fala que a fórmula da disponibilidade de tempo disponível pelo somatório, menos o somatório de tempo de paradas, sobre tempo disponível. O desempenho é o tempo de produção total sobre o tempo real de operação. E a qualidade é o tempo de agregação de valor sobre o tempo de produção total. O IROG é definido pela seguinte fórmula geral. O IROG, o global, é igual a Mi1 vezes Mi2 vezes Mi3. Aqui já fala da planilha. Planilha, ela se trata de uma ferramenta útil, certo? Uma ferramenta útil para orientar e dar respaldo com base em indicadores racionais. A capacidade necessária para atender a uma demanda prevista, certo? Isso eu consigo realçar. Bom. O ponto fundamental nesse processo é não se valer de perspectivas aleatórias ou baseadas unicamente em experiência de vida ou profissional. Essa ferramenta deve ser utilizada como um apoio para avaliar as variáveis que envolvem tanto a análise de capacidade de produção quanto as perspectivas da demanda. Vou marcar também isso aqui. Importante. Tá? Beleza. E aqui exemplos de planilhas dela, certo? Exemplo 1, capacidade instalada, bem completo aqui também, certo, gente? E as referências. Tá? Não vou me alongar muito mais, não. Justamente para a gente poder passar logo aqui. E aqui já fala do IROG, aqui esse tema, ele vai tratar o IROG de forma mais completa, certo? E como focou muito na planilha de capacidade versus demanda, aqui vai falar mais desse índice, o índice do rendimento operacional global. Na análise de um sistema produtivo, é importante calcular a sua eficiência operacional. A partir do conhecimento dessa eficiência, deve-se analisar as causas básicas responsáveis pela mesma. A partir desta análise, desenvolver planos de ação com vistas ao aumento da eficiência operacional do sistema produtivo como um todo. Certo? Tem que checar todo o sistema para saber se ele está adequado. Certo? Nessa unidade de aprendizagem, será apresentado e discutido o IROG, indicador de desempenho do método de gestão do posto de trabalho que possibilita calcular a eficiência operacional de um sistema produtivo. Certo? Dica do professor. O vídeo apresenta e discute um indicador de desempenho do sistema produtivo, denominado Índice de Rendimento Operacional Global. Ou seja, um resumo do que a gente estava conversando. Aqui já parte justamente o capítulo, já começa a fazer a introdução da fórmula, né, o cálculo do rendimento operacional global, e está ligado também com o capítulo anterior, né, deve estar mostrado de uma outra forma, certo? E a ROG, o Mi Global, é exatamente o que a gente tinha visto antes, aquele comecinho, de forma mais, de forma mais completa, né? Tempo de ciclo,
fórmulas, explicando direitinho o que que é o IROG, tá certo? São poucas páginas aqui, mas ele trata mais de a parte quantitativa também, além de uma explicação do conceito, do aplica justamente de uma definição do conceito, certo? Já vimos a dica, o Saiba Mais também, alguns artigos falando do que é o IROG. Deixa eu ver. Sistema de produção, conceitos e práticas para projeto de gestão de produção enxuta. Não, isso aqui já é alguma coisa tem relacionado, talvez aplicando esse índice justamente nesse artigo em si. A administração da operação e da cadeia de experimentos, mesma coisa. E o gerenciamento de operações, de processos, princípios e práticas de impacto estratégico. Não, somente o material onde é aplicado, onde você vê a aplicação do IROG. Aqui é explicando o que é. São vários artigos, isso aqui é o livro do Slack, certo? Gente, como eu falo, os nossos encontros, eu faço ele bem rapidinho assim, justamente para dar um apanhado, ler o tema, ver um pouquinho do material que tem para estudar e tudo mais. Os nossos encontros, como eu falo, eles são voltados para tirar dúvidas e para a gente interagir, tá? A interação entre alunos e professor, tá? Justamente para a gente trocar conhecimento aqui dentro. Infelizmente, como a gente não teve, né? Teve aluno agora, então infelizmente não tivemos essa interatividade. Mas tudo bem, tá? Mas tudo bem. Fica aí para a próxima, né? Fica aí para uma próxima oportunidade. O caso agora é o seguinte, gente, tá? Eu quero falar também das avaliações, tá bom? A gente já falou no primeiro encontro, eu falo agora de novo, porque já estamos do meio para o final do período. Então, a escrita de reflexão já fechou, vocês já receberam a nota. O questionário está em andamento, fecha dia 20, tá? A prova regular, você já tem o agendamento no ambiente do aluno, correto? Então, aí fica para vocês também de agendar a prova para vocês realizarem. Não percam essas datas, tá, gente? Vejam lá direitinho, tá bom? Não deixem de fazer o questionário está agora, tá? Qualquer problema com relação ao questionário, podem falar comigo, tá bom? Gente, qualquer problema, podem entrar em contato e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, eu vou dar encerrado aqui. Um prazer imenso estar com vocês, tá? E aí eu estarei junto com vocês também do restante do período. E vocês podem falar comigo pelo Fala com o Professor. Deixa eu voltar aqui, mostrar justamente de novo onde é que a gente pode conversar, né? Deixa eu voltar aqui, tá? O Fale com o Professor bem aqui, ó, tá? Fale com o Professor, até já respondi aos alunos. Ah, é verdade. Até verdade. Acho que falaram comigo também que a atividade do questionário estava com problema. Eu até entrei em contato eu entrei em contato já com o setor técnico, já vão ajeitar, tá bom? Gente, muito obrigado aí e até a próxima. Bons estudos para todos.